Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar um pouquinho sobre a relação então de consumo do milho e a produção de carne suína lá em Santa Catarina, que é o principal estado produtor e exportador dessa proteína aqui do Brasil. E quem está aqui com a gente, né, para falar sobre esse assunto, para falar então sobre os gargalos, sobre as dificuldades de obtenção desse insumo que é essencial na produção de rações para suínos, mas também para outros animais de criação, é o Enori Barbieri, que é presidente da FAESC. Seja muito bem-vindo, Enori. Bom dia a você, Letícia. Bom dia a todos que nos ouvem pela Notícias Agrícolas. Dizer que é sempre uma satisfação conversar com vocês. Enori, a gente tem um cenário, né, desde a metade de 2021, isso se não um pouco mais ainda, a suinocultura não só em Santa Catarina, mas no Brasil todo, vem passando por uma crise muito pesada em relação a custos de produção e preços de venda para os animais, principalmente para aqueles que trabalham no mercado independente. E hoje o senhor está aqui, a gente teve uma informação que foi passada pelo senhor para o nosso especialista no mercado de milho aqui, o Guilherme Dorigatti, meu colega de trabalho aqui no Notícias Agrícolas, de que há um gargalo então entre a produção de milho aí em Santa Catarina e o aumento da produção de carne suína que foi registrado nos últimos anos. O senhor pode detalhar um pouquinho essa relação de números que a gente tem? Bom, primeiro é preciso explicar para todos que nos ouvem, não de Santa Catarina, que parece uma coisa muito estranha estar falando de dificuldade de milho em Santa Catarina, porque o Brasil, este ano, exportou 43 milhões de toneladas de milho. Nós somos já o segundo exportador mundial, vamos ser o primeiro, e vamos produzir esse ano 125 milhões de toneladas, e se consome em torno de 80 milhões, e nós aqui em Santa Catarina chorando pelo problema do milho. Mas aqui nós somos um estado muito pequeno, temos só 1,3 do território brasileiro e vamos produzir esse ano em torno de 2,5 milhões de toneladas de milho em Santa Catarina, que são 330 mil hectares de área plantada. A nossa área total de produção agrícola aqui, ela fica em torno de 1,5 milhão de hectares, e dos quais 750 mil hectares são cultivadas a soja, depois tem mais 200 mil hectares de milho silagem, e temos em torno de 100 e poucos mil hectares de arroz. Nós temos que dizer que nós precisamos, por ano, em Santa Catarina, este ano, 8 milhões de toneladas. Então nós temos que ir buscar fora de Santa Catarina em torno de 5,5 milhões a 6 milhões de toneladas. E antigamente quem nos abastecia era o Paraná. Hoje produz lá seus 15 milhões de toneladas, mas também passou a consumir esses 15 milhões, porque além de ter um porto muito próximo, que é o Porto de Paranaguá, eles aumentaram muito a produção de suínos e aves. Hoje eles são detentores de 35% da produção de aves do Brasil, aí, 36% das aves. Eles superaram Santa Catarina, eles vão nos superar em suinocultura também, que eles têm a facilidade do milho. E nós em Santa Catarina, falando num ano de 2000 e no ano de 22, que foi o ano passado, um ano muito difícil para a suinocultura brasileira, eu diria dos independentes, porque os independentes produzem um produto para o mercado interno. E a gente não pode deixar de lado a crise econômica que se abalou no Brasil em função de pandemia, as famílias empobreceram, os salários não corrigiram, muitos perderam emprego, e não se conseguiu no Brasil transferir o custo de produção de todos os produtos agrícolas para o consumidor brasileiro. Então, aqueles que trabalharam no passado com o mercado externo, que é o caso de Santa Catarina, há vários anos, aí nos últimos 3, 4 anos, Santa Catarina passou de umas 900 mil toneladas por ano de produção de carne suína, para esse ano chegarmos a quase 1,5 milhão de toneladas de carne suína, um crescimento muito grande, praticamente na contramão do Brasil, que os independentes parando, e as agroindústrias e o setor cooperativismo de Santa Catarina, que produz para exportação, através das agroindústrias, através das cooperativas, esse setor cresceu muito em produção. E isso está se tornando um problema agora, porque com essa falta de milho, e a gente tem que buscar esse produto, o mais próximo é no Paraguai, em torno de 1,5 milhão de toneladas. Agora vai melhorar com mais uma ponte que vai ser inaugurada aí em Foz do Iguaçu,
vai facilitar a entrada desse produto, porque é só por caminhões. Senão nós temos que buscar esse milho no Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso, na região de Brasília, que é uma região muito produtora de milho. Aí na região de Brasília são mais de 700 mil hectares de milho safrinha, praticamente, que são plantados. Ou senão a gente pega esse milho na Argentina via porto. Só que esse milho da Argentina chega no litoral catarinense a 500 quilômetros da onde a gente precisa consumir esse milho, que é no oeste catarinense. O que nós estamos brigando muito em Santa Catarina há muito tempo com o governo federal é um braço de uma ferrovia que desce do Centro-Oeste para Paranaguá e que passa por Cascavel, e nós precisaríamos um braço de ferrovia de Cascavel a Chapecó. São 300 quilômetros que nós precisávamos que esse braço fosse construído pelo governo federal. Tem um projeto, quando o ministro Tarcísio esteve em Chapecó, de se fazer isso junto com a iniciativa privada, mas tudo virou em projeto, que agora volta a estaca zero, porque mudou o governo, tem que começar tudo de novo. Sim. Sem esse braço que traz milho do Centro-Oeste, cada vez mais Santa Catarina vai perdendo competitividade do mercado interno, só tem que trabalhar com o mercado externo, porque esse paga em dólar, e para a gente poder aumentar. Nós tivemos um crescimento muito grande, mas nós temos uma cultura de produção de suinocultura em Santa Catarina, junto com a avicultura, voltada à exportação. Então nós teríamos espaço para crescer muito ainda, porque o mercado internacional ele sempre está demandando. Este ano foi um ano um pouco difícil de preço internacional, porque a crise econômica não foi só brasileira, foi principalmente, afetou países importadores, como a China, e nós vendemos mais, mas recebemos menos, porque os preços caíram no mercado internacional, mas o mercado internacional é demandador. O importante é que você tenha esse mercado, porque essas questões de crise, elas são passageiras, tanto aqui como lá. Se você tem um mercado internacional, você tem onde colocar a sua produção, porque nós temos uma característica de sanidade animal em Santa Catarina, que é diferenciada do Brasil. Aqui há muito tempo você faz um trabalho muito forte, sem as principais doenças que impedem exportações, como é o caso da febre aftosa, como é o caso da peste suína africana, da própria peste suína. Nós somos um estado livre, sem vacinação, reconhecido internacionalmente pela OIE, que é o organismo internacional que junta a Organização Mundial do Comércio, que determina a norma sanitária para que a gente possa trabalhar com esse mercado internacional, principalmente os melhores mercados do mundo, que é a Coreia do Sul, que é o próprio Japão, que são países muito importantes nessa importação. A China é um país que também importou muita carne suína, e o Chile é um vizinho nosso aqui de praticamente 2.000 quilômetros, que a gente fornece muita carne suína para o Chile, para a Argentina. Agora nós vamos entrar no mercado mexicano, já exportamos alguma coisa para os Estados Unidos. Então eu diria a você que se a gente não evoluir nessa questão de tirar custo de produção de milho, porque uma transferência de uma saca de milho de 60 quilos do Centro-Oeste para Santa Catarina, ela custa em torno de R$20 a R$25 de frete, só de custo de transporte rodoviário. Então isso é um custo que pesa muito na balança do custo de produção desses animais da suinocultura e da avicultura. Então a gente está sempre trabalhando e a gente precisa resolver esse problema, principalmente com a ferrovia, para que a gente possa continuar avançando. E porque aqui um pouco o mercado interno brasileiro também se recupera, e a gente não pode desprezar 220 milhões de consumidores, que são os brasileiros, que atravessaram uma crise muito forte, que muitas famílias deixaram de consumir aquilo que consumiam de carne bovina, de aves, de suínos, e muita gente foi comer ovo como proteína animal. Mas a gente tem a esperança que essa questão econômica, o Brasil possa se recuperar e esses mercados voltarem ao normal. Agora, nós também temos que fazer o dever de casa, né? O produto milho em Santa Catarina, ele poderia entrar na área de soja, nesses 730, 750 mil hectares que a gente planta soja, se tivesse um preço mais atrativo aqui em Santa Catarina, porque a lavoura de soja ela é muito mais fácil economicamente para o produtor catarinense, porque também se agrega valor em cima da soja através de sementes. Nós temos áreas altas, que todas elas têm capacidade de produzir semente,
porque nós produzimos mais de 150 mil hectares de área de soja como semente. Isso agrega valor, enquanto que o milho é milho comercial, e esse milho, então, ele tem um valor aí, basicamente, que é determinado pelo preço porto. E a gente ainda, às vezes, acaba exportando milho aqui em Santa Catarina, quando o produtor vê que o preço é mais vantajoso na exportação, o produtor coloca o milho no porto e ele vai embora também. Então é um problema o Brasil produzir 120 milhões de toneladas de milho, e eu estou dizendo que aqui nós temos problema de abastecimento de milho. E, senhor Nori, então a gente tem claramente esse problema logístico, né, como o senhor comentou, mas e outras questões que estavam sendo trabalhadas, estavam sendo discutidas pela cadeia, pela liderança, né, da suinocultura de vários estados aqui do Brasil, que eram questões mais em relação a impostos, como ICMS, PIS, COFINS. Como que está o andamento disso? Isso dá para dar algum refresco para o produtor de suínos para poder fazer a aquisição desse milho de uma maneira um pouco mais tranquila? Houve um período de isenção temporária da TEC, né, da tarifa externa comum, para a importação do milho, para fazer a ração dos animais, mas isso acabou que não mexeu muito, não deu um alívio muito forte para o suinocultor. Quais são outras alternativas que podem haver, além da logística, e quando a gente fala de questões tributárias, e a gente lembra também do projeto Duas Safras, que tem sido trabalhado também na região sul do país, em pensar também projetos em relação a outros cereais que possam ser utilizados em substituição parcial ao milho. O que além disso, além da logística, dá para se fazer para pensar, então, em mitigar esses impactos para o suinocultor? Bom, primeiro a gente tem que separar um pouco essa questão de produção. A gente ser bem transparente, muito claro, quero ser. Existe o produtor de suíno atrelado a uma agroindústria que exporta, um produtor voltado à exportação, e existe um produtor voltado ao mercado interno, que são os independentes. Porque eles não têm essa capacidade, assim, eu vou dizer, sanitária liberada, para que aquele suíno produzido independente possa caminhar para a exportação, porque existe uma série de exigências internacionais que você tem que ter acompanhamento de toda essa produção de suíno desde o dia que ele nasce até o abate final, que não pode ser utilizado certos tipos de medicamentos e outras coisas que depois lá fora podem acusar e retornar toda a carga. Então o pessoal que trabalha com exportação é o pessoal mais atrelado a uma cooperativa, é mais atrelado a uma agroindústria, que sabe que o preço que vai ser recebido desse suíno é em dólar. A gente teve um probleminha de conexão com o senhor Nori Barbieri, a gente está tentando restabelecer o contato com ele, caiu a ligação, mas enquanto isso vamos retomando um pouquinho o que o senhor Nori tem dito para a gente, que apesar de uma produção, né, estimada então aqui no Brasil de uma safra cheia de milho, Santa Catarina ainda tem um gargalo na produção interna e precisa trazer milho de outras regiões do país e de outros países vizinhos também nosso, aqui do Brasil, para conseguir suprir a alimentação, principalmente dos suínos, que é o carro-chefe da produção de proteína animal lá do estado catarinense, tanto para a produção aqui para o mercado interno, quanto também para exportação. Então, pelas contas, né, que o senhor Nori Barbieri trouxe alguns números para a gente, vamos relembrar. Tem uma colheita estimada para esse ano de milho de Santa Catarina, para essa safra, de cerca de 2,5 milhões de toneladas, né? Era 2,7 milhões, mas aí com alguma quebra houve essa redução então para 2,5 milhões de toneladas. E a produção de suínos lá no estado necessita de um suprimento de 8 milhões de toneladas, ou seja, 5 milhões e meio tem que ser comprados em outros lugares, seja trazido de outros estados, aqui seja da região centro-oeste, que é muito que produz bastante grãos, seja do Paraná, mas segundo o senhor Nori, esbarra-se em outra questão, que o Paraná também teve um aumento de produção, principalmente da carne de frango, e tem consumido praticamente todo o milho que produz. Então, o Paraná, que era um antigo fornecedor muito consistente para Santa Catarina, acaba ficando um pouco mais difícil, com um estoque um pouco mais apertado para fornecer para Santa Catarina. Então, acaba restando Argentina, Paraguai, países vizinhos aqui, o que também encarece os custos de produção, ou seja, o fornecimento de milho para Santa Catarina nesse ano
deve continuar sendo um gargalo na produção da suinocultura. E vejam só, de 2020 para cá, o senhor Nori conta para a gente que a produção de carne suína passou, então, de 900 milhões de toneladas para, então, passou de 900 mil toneladas de carne suína para 1,5 milhão de toneladas de carne suína. E isso muito devido à exportação, pelo aumento das exportações dessa proteína. Matheus, a gente tem o senhor Nori de volta na conexão? Não conseguimos restabelecer a conexão com o senhor Nori Barbieri, mas temos essas informações então. Segundo ele, pesa muito a questão logística em relação a essa questão do fornecimento. De acordo com o senhor Nori, se já houvesse então vias ferroviárias que conseguissem chegar até Santa Catarina, né, principalmente a região oeste de Santa Catarina, esse milho ele viria com um custo um pouco mais barato e isso facilitaria então a produção, melhoraria os custos, né, diminuiria os custos de produção e melhoraria a rentabilidade do suinocultor. Mas enquanto isso não acontece e a gente está vivenciando então uma transição de governo, então projetos que estavam sendo desenvolvidos no governo anterior agora tem uma pausa até serem restabelecidos, leva tempo, então segue esse desafio na produção de suínos em Santa Catarina. Eu termino por aqui, mas logo mais você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas, fique ligado. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.